Graça e paz, irmãos. Tomem o assento. Deus seja exaltado, glorificado para sempre. Amém, queridos. Que bom poder voltar ao templo, como bem dizia o presbítero Aguinaldo. Uma alegria. Que bom poder ouvir a preciosa palavra, ela que nos conduz, ela que nos orienta, ela que nos corrige, ela que diz o que de fato nós precisamos fazer em todo o tempo. Que Deus assim o faça, que Deus nos corrija nesta noite, que Deus nos abençoe. E a minha oração muito sincera é que a palavra de Deus encontre morada em cada coração aqui neste lugar, em nome de Jesus. Daqueles também que acompanham pela internet, que Deus edifique o seu povo nesta noite. Nós que estamos numa jornada estudando profetas menores da Bíblia, e nesta noite eu queria que olhássemos para mais um profeta menor, chamado Zacarias, capítulo 3. Eu quero te convidar a que você possa ir comigo lá para o profeta Zacarias. Esteja com o seu coração aberto, querido. Profeta Zacarias, capítulo 3. Nós estaremos orando e pedindo a Deus que Deus nos edifique, nos abençoe. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, seja bendito o teu nome, exaltado, glorificado para sempre. Aqui nos reunimos em teu nome, Senhor. Queremos te render graças, louvores. Queremos ouvir a tua voz. Nós não somos merecedores disso, Pai. Reconhecemos as nossas fragilidades e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco, usa-me como boca do Senhor, edifica a tua igreja nesta noite, Pai. Que saiamos daqui, possamos sair daqui diferentes de como entramos, que a palavra de Deus possa transformar a cada coração e que tudo isto redunde em glória e louvores ao teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, profeta Zacarias, capítulo 3, eu vou estar lendo nesta noite, do versículo 1 ao versículo 7, e eu te convido a que você acompanhe a leitura desses versículos, que por certo, ao lê-los, nós iremos perceber que Deus estará falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nos diz a palavra, acompanha comigo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Que Deus aplique a leitura desta palavra às nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? Eu dizia pela manhã que nós estamos desde ontem aí com uma crise pesada de rinite. De manhã eu consegui pregar, dei aula na EBD. Estou aqui na graça do Senhor. Creio que Deus haverá de me dar a graça para que possa concluir o sermão desta noite, em nome de Jesus. Animado, empolgado. Claro que eu tenho que me controlar aqui por causa da garganta, da voz, mas se empolgar também está na bênção, em nome de Jesus, porque é prazeroso estudar a palavra de Deus. É prazeroso, é bom demais, irmãos, bom demais, é precioso demais.
E como é bom poder investir tempo no estudo da palavra de Deus. Estamos diante de mais um profeta menor, que tem muito a nos ensinar, irmãos. Eu dizia em certo momento aqui à igreja que é profeta menor não por menor consideração ou menos importância, ou porque na distribuição dos livros inspirados, o profeta menor foi colocado ali em segundo plano. Nada disso, queridos, não há nenhuma ideia disso. Verdade é que no livro original, na Bíblia judaica, nós não temos essa divisão, profeta maior, profeta menor. Isso foi colocado para facilitar o entendimento daqueles que estariam lendo a Escritura Sagrada. Eles são encontrados como profetas, menores porque em um conteúdo menor, menores em capítulos, mas a importância, a veemência desta palavra é a mesma. É Deus falando, é Deus ministrando, é Deus ensinando, é Deus apontando para todos nós o que devemos fazer. Encontramos aqui mais uma vez um livro que apresenta-nos um autor chamado Zacarias, e nós iremos perceber que Zacarias era contemporâneo, mais jovem do profeta Ageu. Os dois se levantaram aí como boca de Deus numa época, queridos, em que os exilados estavam voltando à Babilônia, entrando em Jerusalém, e quantas vezes e por vezes Deus levanta homens de Deus para que eles pudessem orientar esse povo a respeito da responsabilidade que eles tinham em reconstruir o segundo templo. A verdade é, queridos, que muitas vezes outras demandas, outras realidades, outros compromissos, outras agendas tomam o coração do povo de Deus. E verdade é que muitas vezes nós colocamos em segundo plano aquilo que é essencial às nossas vidas. Nós colocamos em segundo plano aquilo que é de fato essencial ao nosso coração. Aqui está um profeta que se levanta, disposto a apontar aos exilados que voltaram para Jerusalém, inicialmente entusiasmados, felizes, alegres, estavam voltando para a sua terra, para a sua casa, para a sua história, para a sua realidade. Pensem comigo para que vocês possam fazer um paralelo. Imagina comigo você que passou muito tempo fora do país e houve um momento que precisou voltar para o seu Brasil, ou para o seu Nordeste, quem sabe. Há um sentimento de alegria, de felicidade. Eu sou muito saudosista, e vocês já cansaram de ouvir e sabem que eu sou pernambucano, mas me considero alagoano, pelo tempo que moro aqui desde 1991. Mas, irmãos, todas as vezes que volto em Caruaru, por exemplo, que é a minha terra natal, que entro nas ruas ali, os meninos já não mais aguentam a mesma história. Toda vez que eu entro, digo: olha, seu pai morou naquela casa, eu jogava bola ali, eu fiz isso. Pai, de novo essa mesma história. A alegria de voltar à sua terra, a alegria de rever o ambiente em que você cresceu. O conceito aqui, a ideia aqui, queridos, é que um povo estava voltando para a sua terra. Olha que alegria, olha que felicidade. Imaginem como eles voltaram, felizes, não mais escravos, agora libertos, felizes, entusiasmados. Mas o tempo passou, o cansaço bateu, a mesmice bateu a porta, e o templo ficou em segundo plano, parcialmente terminado, e o povo agora encontra-se aqui extremamente desanimado. Porque esse livro é escrito, porque o profeta se levanta. O profeta se levanta para denunciar a apatia do povo, a tristeza do povo, a mesmice, esse ciclo viciante de uma religiosidade que muitas vezes traz ao coração do homem cansaço. Pensem comigo, dominicalmente, na mesma igreja, no mesmo horário, às vezes com os mesmos cânticos, por vezes há aqueles que desanimam, ficam apáticos, há aqueles que colocam em segundo plano algumas realidades espirituais. Deus, por sua vez, Ele sempre levanta homens, para que esses homens sejam canais de bênçãos, de palavras, de esperança, assim como eu creio que nesta noite eu sou boca de Deus para o teu coração e para a tua família. Louvado seja Deus. Deus levanta Zacarias, irmãos. Deus levanta esse profeta. Deus diz a este povo, Deus através do profeta refuta este povo, dizendo: olha, o que acontece com vocês é uma variedade de pecados. Vocês estão desanimados pelo pecado. Vocês precisam se mobilizar, vocês precisam acabar o segundo templo, vocês precisam estabelecer
de maneira clara o seu culto a Deus, o culto a Deus como algo que precisava tomar toda a nação. Era necessário estabelecer a religião nacional, é necessário retomar a realidade espiritual do povo. Deus levanta o profeta Zacarias. Verdade é, irmãos, que o cativeiro havia acabado, terminado, mas Deus continuava restaurando o povo, o coração do povo. Olha aqui para mim, querido, quem sabe que você saiu de casa hoje à noite imaginando mais um domingo, mais uma mensagem, mais um culto. Quem sabe você entrou aqui nesse tempo imaginando mais um tempo religioso eu terei. Olha aqui para mim, querido, Deus marcou mais um encontro conosco aqui. E todos os encontros que Deus marca com seus filhos, algo poderoso, extraordinário, transformador acontece quando Deus se faz presente. Louvado seja Deus. Deus nos trouxe aqui, irmãos. Deus te trouxe aqui. Ledo engano, imaginar, não, eu que me arrumei, eu que reuni minha família, eu disse, vamos para a igreja. Não, Deus estava arquitetando todas as coisas e te trouxe para esse lugar. Louvado seja Deus por isso. Assim Deus fez com esse povo. Deus levanta o profeta. Deus estava disposto a restaurar esse povo. Deus estava disposto a agir de maneira soberana, poderosa, sobre o desânimo deste povo, com atitudes que não agradavam a Deus, com os corações petrificados pelo pecado, pela apatia espiritual. E o profeta Zacarias aqui, que é aquele levantado pelo Senhor, era aquele usado por Deus para a restauração, por exemplo, do sacerdócio, na realidade aqui do povo de Deus. Nós cremos, irmãos, olha aqui para mim, sobre a doutrina do sacerdócio universal. Cremos nisso, irmãos. Nós cremos que todos nós somos instrumentos de Deus na vida da família e de tantos outros que ladeiam a nossa caminhada. Nós cremos nisso. Você é instrumento de Deus aqui, você é instrumento de Deus na sua casa, você é instrumento de Deus no seu trabalho, eu sou instrumento de Deus na rua, você é instrumento de Deus em qualquer lugar. Nós não estamos nos lugares que fomos colocados por acaso. Há um propósito, há uma razão, há um querer soberano, há um agir de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e nós somos instrumentos de Deus para a glória de Deus, aleluia. Zacarias tinha consciência disso. Zacarias estava disposto a conduzir o povo, a todo crente ali, todo aquele que cria em Deus, a que tivesse uma adoração melhor, a que apresentasse um serviço melhor, a que apresentasse um testemunho melhor, a que eles pudessem entender que a vida que eles precisavam apresentar a Deus como oferta viva, era uma vida que fosse agradável a Deus. Para isso, irmãos, nos deparamos aqui no capítulo 3 do profeta Zacarias. Há um processo aqui, há um caminho para a restauração. Irmãos, a religiosidade não nos restaura por religiosidade, e vir ao culto não nos restaura. Estar aqui não traz ao meu coração um poder mágico de entender, eu vou ser restaurado porque eu estou aqui cultuando e cantando algumas músicas. É um processo, e nós iremos entender aqui, como boca de Deus, Zacarias se levanta para dizer, vocês precisam passar por um processo de restauração. Verdade é que o mesmo Deus que agiu aqui no meio do povo, é o Deus que continua restaurando corações. Louvado seja Deus. Deus continua restaurando famílias. Deus continua restaurando vidas. Louvado seja Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Ele fala através da sua palavra. E nós iremos entender que nesse caminho da restauração, primeiramente, queridos, nós precisamos entender a base da restauração. E a base da restauração, sem sombra de dúvidas, é a presença de Deus. Você crê nisso? Amém, meu irmão? A base de qualquer restauração é a presença de Deus. Acompanha comigo, por gentileza, a parte A do versículo 1. Nos diz a palavra, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O qual estava diante do anjo do Senhor. Deixa eu explicar para vocês algo. A expressão bíblica aqui no Velho Testamento, o anjo do Senhor, tipifica o próprio Deus. Percebam, a base de qualquer restauração, há aqui um processo profético, há uma palavra de Deus, há uma caminhada de restauração, e esta caminhada de restauração tem como ponto
de partida o anjo do Senhor, a presença de Deus. Não há avivamento sem presença de Deus, irmãos. Não há igreja viva, operosa, não há família que possa influenciar uma sociedade sem a presença de Deus. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha eloquência, não é a minha capacidade de assentimento de ideias, não são os meus conceitos teológicos, é Deus, e tão somente Deus, e tão somente Ele que é a verdade, que é a vida, tão somente Ele que pode restaurar todas as coisas. Se eu quero uma família abençoada, Deus tem que ser a base. Se eu quero uma igreja poderosa, atuante, operosa, Deus tem que ser o centro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Na profecia do profeta Zacarias, irmãos, aqui tipificado Deus, o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. E nesta palavra nós percebemos aqui que Deus é aqui apresentado para nos dizer que não há chance de restauração sem a presença de Deus. Olha aqui para mim, querido, você quer um casamento restaurado, Deus tem que ser o centro. Você entende isso, amém? Você quer uma vida espiritual abençoada, Deus tem que ser o centro. Você quer um trabalho abençoado, há quem murmure do seu trabalho, há quem diga assim, vou acordar mais uma vez, amanhã é segunda-feira, tá, irmãos? Vou acordar de novo, vou trabalhar. Há quem murmure, há quem reclame, há quem não agradeça. Eu quero dizer para você que a base, toda base é Cristo, é o Senhor. Ele que traz expectativa nova, porque Ele é rico em misericórdia, Ele que conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos limitados, Ele sabe que eu sou pó, querido, mas Ele, de maneira misericordiosa, Ele se compadece de nós como um pai se compadece de seus filhos. No Senhor, presta atenção, querido, no Senhor há perdão, no Senhor há renovação, no Senhor há restauração, no Senhor há recomeço, no Senhor há esperança. E quem sabe pessoas que entraram aqui hoje à noite cambaleantes, desanimadas, destruídas emocionalmente, nós cremos num Deus que é poderoso para restaurar aqui e agora. Ele continua sendo o mesmo Deus, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Josué é levado, a visão do profeta aqui, que ele estava diante do Senhor. Não há culto sem o Senhor, irmãos. Pode ter ajuntamento, pode ter música, pode ter até uma oratória, mas não há, e presta atenção a isso, restauração sem a presença do Senhor. O texto aqui é muito pontual quando nos diz, ele estava diante do Senhor. Estamos diante de quem aqui hoje à noite, queridos? Do Senhor. Eu dizia nesta manhã na sala da escola dominical que nenhum orador tem poder para transformar ninguém, mas nós pregamos no nome daquele que é poderoso para restaurar. Louvado seja Deus. A primeira verdade que quero dizer para o teu coração hoje à noite, é muito clara aqui, é que toda restauração e a base dela começa a partir do Senhor. E quem é o Senhor, gente? Eu preciso fazer um paralelo aqui, correlacionar a figura divina do Senhor, que nós proclamamos, que nós cantamos, e nos falta muitas vezes fé. Nós falamos de Jesus, nós cantamos e afirmamos que Jesus é poderoso, mas verdade é que nos falta muitas vezes fé. Nós verbalizamos, mas nós não cremos. Nós ouvimos uma palavra como essa e falamos assim, será que Deus pode fazer realmente? Será que Deus pode restaurar meu casamento? Será que Deus pode restaurar a minha família? Será que Deus pode restaurar o meu coração? Será que Deus pode restaurar a minha história? Preste atenção, querido, a base de toda restauração tem nome, o Senhor, aleluia. E quem é o Senhor? Eu quero fazer um paralelo aqui hoje à noite, é um texto que eu acho fantástico. Eis a razão pela qual nós precisamos entender que se Deus é a base, se Ele é rico em perdoar, se Ele cura as nossas feridas, e mesmo aqueles que caminham debaixo de infidelidade, Deus é poderoso para restaurar. Toda restauração começa a partir do Senhor. E quem é o Senhor? Vai comigo, por gentileza, a Apocalipse capítulo 5. Quem é o Senhor, irmãos? Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 5. Esse Senhor poderoso, o anjo do Senhor, que Josué estava diante dele.
Quem é esse? Esse é aquele que está descrito por João e nos apresenta que ele é rico em misericórdia. Acompanhe comigo, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo ninguém podia olhar para este livro. E diz a palavra, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de olhar para o livro. Imagina abrir o livro. Todavia, um dos anciãos lhe disse: não chores. Sabe quem é o Senhor que restaura? É aquele que diz para a gente: não chores. Sabe quem é o Senhor? É aquele que está dizendo ao teu coração hoje à noite: não chores. Sabe quem é o Senhor? É aquele que conhece a nossa estrutura. Quem sabe pessoas que não aguentam mais caminhar, não aguentam mais orar, não aguentam mais lutar. Quem sabe é hoje, à noite, que Deus estabeleceu para restaurar todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: vamos toda a igreja comigo? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Para a gente fechar, finalzinho do versículo 13, toda a igreja: aquele que está assentado e ao cordeiro. Você pode dizer amém, meu irmão? Sabe diante de quem Josué estava? Diante daquele que está assentado no trono. Quer dizer para você hoje à noite que a base de toda restauração começa a partir do Senhor. Deixa de estar procurando alta ajuda. Procura a ajuda do alto em nome do Senhor. Deixa de estar procurando caminhos que não provêm do trono. Deixe de estar à procura de caminhos que não são caminhos legítimos, bíblicos. Procura o Senhor, recorre ao Senhor, ora ao Senhor, creia no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, eleva os teus olhos para o Senhor. Josué estava diante daquele que é o anjo do Senhor, que estava no trono, sentado, reinando, governando, ditando. Todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Quem é este? Este é aquele que é poderoso para abrir o livro, para determinar todas as coisas, para restaurar, para refazer, para trazer à tua vida uma nova história. Toda restauração começa a partir daquele que está assentado no trono. Aleluia! Eu creio que Deus é poderoso para restaurar vidas hoje à noite, em nome do Senhor. E a base dessa restauração é o Senhor. O texto nos diz isso. Josué estava diante do anjo do Senhor.
A ideia bíblica aqui, irmãos, é dentro daquele que é relatado por João, que tem o controle de todas as coisas do universo, das coisas que foram criadas. Ele é criador e Ele é sustentador de todas as coisas. Você quer vida nova? Você quer uma família restaurada? Você quer uma vida transformada? Cristo, o Senhor, tem que ser a base de todas as coisas, em nome de Jesus. É a primeira verdade que o texto nos ensina de Zacarias, mas a parte B do versículo 1 e a parte A do versículo A é que a presença de Deus no nosso meio repreende o nosso maior inimigo. Vocês creem nisso, amém, irmãos? Deus presente, o nosso maior inimigo, bate em retirada. Acompanhe comigo, parte B do versículo 1 e a parte A do versículo 2 nos diz a palavra. E Satanás estava à mão direita dele. Para fazer o que, irmãos? Para se lhe opor. Mas quem tem poder sobre o inimigo? Aquele que está sentado no trono. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, há muitas verdades aqui nesse texto. A primeira delas, e nós já falamos a respeito dela, é que a presença daquele que está sentado no trono repreende o nosso maior inimigo, Satanás, que está ao nosso derredor, que quer destruir, que quer corromper os olhos, os corações, as mentes, que se levanta. Alguém já disse que Satanás é o primeiro a chegar na igreja, irmãos. Vocês entendem isso ou não? Ele está aí ao derredor. Ele quer destruir, ele quer tirar a atenção das pessoas. Ele quer mover o olhar das pessoas. Olha para Cristo, é a base. E diz a palavra que ele repreende. Eu contei certa vez uma história aqui na igreja e disse que numa cidade do interior, o pessoal voltando de uma festa e carnaval fora de época, e a igreja funcionava dia de domingo. Imagina, sem ar-condicionado, essa porta aberta e o pessoal passando todo caracterizado com roupas carnavalescas. E em certo momento do culto, metade do culto, faltou energia, irmãos, e ficou tudo escuro. E aquele aperreio, tudo escuro, e eis que um rapaz travestido ou vestido de Satanás, com um tridentezinho, um rabinho, entrou, porque para ele o lugar mais seguro naquele momento era entrar na igreja e sentar. E faltou energia, demorou um pouco, ele ficava sentadinho lá, daqui a pouco a energia voltou, meu irmão. E quando voltou, tinha uma senhora na igreja, que ela tinha dificuldade de locomoção, e ficou sentada. Quando levantou e abriu, quem estava lá da irmã? Satanás. E sabe o que essa irmã disse? Satanás, é o seguinte, Satanás, todo mundo fala mal do Senhor, e quem mais fala mal do Senhor é o pastor. Eu nunca disse nada contra o Senhor. Misericórdia. Eu nunca falei mal. O pastor, o tempo todo falando do Senhor. Satanás não presta, é um derrotado. Eu nunca disse nada com o Senhor. Estou em paz. Irmãos, tem gente que tem medo de Satanás. Mas o medo de Satanás é porque não tem a presença daquele que diz a Satanás: eu te repreendo. Ele que dita todas as coisas. Ele que traz as normas. Ele que tem poder. Ele que diz a Satanás: não faz isso com os meus escolhidos, ó Jerusalém. Eu não sei o que você entende sobre isso, mas eu entendo como um pai que diz assim: é meu filho, ninguém mexe, é meu. Tem preço pago aí, querido. Tem sangue vertido na cruz. Por mais que ele se levante, por mais que ele tente destruir as famílias, por mais que ele tente colocar divisões, facções, há um Deus que é Pai, que é poderoso e diz: eu que te repreendo em nome do Senhor. É na força do Senhor, a base da restauração é o Senhor. E deixa-me dizer uma coisa, querido: Satanás não tem poder sobre nós quando nós buscamos refúgio no Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Porque esse que está sentado no trono, que diz a Satanás: eu te repreendo,
Meu nome que é poderoso, Ele é o nosso escudo, é Ele que sai em nossa defesa, esse que é Criador, esse que é Senhor de todas as coisas, esse que é Santo, sai em nossa defesa. Olha para o texto, ele diz, eu que te repreendo. Olha aqui para mim, querido, Satanás está ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, aleluia. Eu não posso ter medo de Satanás, por mais que ele se levante. E ele está ouvindo o que eu estou dizendo agora, irmãos. E não está entrando ninguém ali caracterizado, está certo, irmãos? Mas ele está ouvindo. Ele está debaixo dos nossos pés. Neste que está sentado no trono, eu e você somos mais do que vencedores. Vocês entendem a ideia de autoridade? Não é no meu nome, na minha força. Não é porque eu cresci na igreja, nada disso. É porque Deus é poderoso. É porque o nome do Senhor tem poder. Deus mesmo, note bem, querido, Deus mesmo é quem nos dá a vitória. Quem é Satanás? O acusador. Olha para o texto. O texto diz que Satanás estava ali para se lhe opor, para acusar, para apontar, para dizer para você hoje à noite, não, você não tem jeito não, você vai sair desse culto ouvindo essa palavra e vai fazer a mesma coisa que você tem feito, você vai continuar pecando. Quer dizer para você, Deus é poderoso para que você abandone esse pecado hoje em nome do Senhor. Satanás é o acusador, é aquele que aponta, é aquele que diz assim, não tem jeito, porque a missão de Satanás é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, louvado seja Deus. Ele está sentado no trono, irmãos. Ele está com as rédeas da história nas mãos. Ele que tem um controle. Ele que diz, eu que te repreendo. Eu fico impressionado, irmãos, com a ação soberana de autoridade daquele que está sentado no trono. Eu que te repreendo. Satanás veio para acusar, mas Jesus veio para nos defender. Jesus é o nosso advogado. Louvado seja Deus, irmãos. Ele vem para acusar. Nós temos um advogado que é Cristo, que repreende. E nele, olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículos 33 e versículo 34. Versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o paralelo, olha o que diz o texto. É a minha Jerusalém, é o povo que eu amei, é o povo que eu escolhi, é o povo que eu adotei. Quem vai acusar contra os eleitos de Deus? Quem? Porque é Deus quem os justifica. Quem poderá os condenar? Ou quem os condenará? É Cristo quem morreu. É Cristo que ressuscitou. É Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós como nosso advogado. Em Cristo nós podemos repreender a ação do maligno. Louvado seja Deus. Quem sabe o maligno tem se levantado na tua casa, querido, no teu trabalho lá. Satanás não vem caracterizado não, querido. Satanás vem bonito. Olha aqui para mim, Satanás vem cheiroso. Você entende isso, irmão? Satanás vem bem vestido. Satanás vem com uma boa aparência. Satanás vem conversando conversas atrativas. Como assim, pastor? Lembra de Eva no jardim? O que foi que ele disse? Olha que conversa bonita. Não, ele não quer que vocês comam, porque se um dia que você comer, você estará sendo como ele é. Olha que convite, rapaz, eu vou conhecer uma coisa diferente agora. Você percebe, irmãos? Satanás não vem como veio para aquela irmãzinha, sentou do lado dela assim, opa, eu nunca falei mal do Senhor. Não. Satanás vem com astúcia. Satanás vem para envolver. Mas eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer que a presença do anjo, a presença do Senhor na nossa casa, em nossas vidas, Deus é poderoso para repreender o nosso inimigo. Louvado seja Deus. O texto diz, eu te repreendo. E ele bate em retirada. E ele bate em retirada. Mas note bem, querido, o texto continua. É a presença de Deus que traz restauração. É a presença de Deus que repreende o inimigo. Mas note bem, há uma experiência pós-repreensão do inimigo que diz respeito a mim e a você com Deus. Um caminho da restauração. A presença de Deus, ela também é
purificadora. Entenda isso, o texto irá nos dizer isso nos versículos 3, 4 e 5. A presença de Deus é uma presença purificadora. No caminho da restauração, nós enxergamos purificação, irmãos. Olhem comigo, versos 3, 4 e 5. Acompanhem comigo, por gentileza. A partir do versículo 3, o texto nos diz que Josué estava trajado de vestes, o que, irmãos? Sujas. Ele estava diante de quem, irmãos? Do anjo. Olha aqui para mim, querido, eu não posso me apresentar diante de Deus de maneira suja. Você entende isso? Amém? O texto diz que Josué estava com trajes sujos. Tipifica aqui, irmãos, a nossa conduta. Tipifica que nós não podemos cultuar a Deus com o coração sujo. Foi assim que Josué se apresentou diante do Senhor. Deus não aceita esse culto, queridos. Eu não posso passar a semana toda pecando, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e chegar no domingo, levantar as mãos, dizendo: Deus, aceita o meu louvor. Ele não aceita. É incompatível. Aquele que é 3 vezes santo, que está sentado no trono, ele não recepciona culto de pessoas com o coração sujo, com a mente suja, com a alma suja. Nós precisamos entender que se faz necessário uma purificação, se faz necessário um pedido de perdão. E olhem comigo, eu não sei se vocês enxergam assim, mas Deus é um Deus misericordioso, aleluia. Ele não fulmina Josué. Ele não diz assim: olha, perdido, você está com vestes sujas, acabou para você. Olha comigo o versículo 4, por gentileza. Tomou a palavra, quem? O anjo, e disse aos que estavam diante dele, em reverência: tirai-lhe as vestes sujas. Repita comigo, querido: tirai-lhes. Olha aqui para mim, querido irmão. Nós cremos num Deus que, apesar das nossas vestes sujas, Ele se derrama e se apresenta com misericórdia. Louvado seja Deus. A esperança para o teu coração e para o meu coração. Louvado seja Deus. A esperança para as nossas vidas. A esperança para o nosso culto. O texto diz que o anjo diz: tirem as vestes sujas dele. Eu quero que você entenda, querido, que em todo o processo de restauração, nós não podemos continuar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor com vestes sujas, com vida impura. E note bem, Josué não podia purificar a si mesmo. Quem mandou tirar as vestes? Deus, o anjo. Vocês entendem isso, amém, irmãos? Tira essas vestes. Quem purifica? Deus. Em Cristo nós somos purificados. Quem deu a ordem? Deus. Tira as vestes. Está suja? Tira. Deus está dizendo para você e para mim hoje à noite: está sujo? Eu limpo. Está afastado? Eu trago de volta. Está perdido? Eu encontro. Está sem esperança? Eu dou esperança. Está sem amor? Eu derramo amor, eu sou amor. Está desanimado? Eu renovo. Deus é poderoso, é Ele que dá ordens, irmãos. Está desanimado no casamento? Eu restauro. Está desanimado na igreja? Eu coloco um ministério, eu abro portas. Está desanimado no trabalho? Eu abro outras portas. Deus é que dá as ordens. Nós somos servos, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nos diz a palavra que as vestes sujas foram tiradas. Deus é quem nos limpa, é Deus quem nos purifica, e só o sangue de Jesus pode nos purificar. Louvado seja Deus por isso. Só Deus pode restaurar a nossa alma. Mas acompanha comigo parte B. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Acompanha comigo, querido. E te vestirei de quê, irmãos? Quem vai vestir? Deus. Faça um paralelo com o Novo Testamento. Sabe que colocou novas vestes na gente? Deus, louvado seja Deus. Ele te deu novas vestes. Nós não podemos voltar às vestes velhas e sujas. Eu recebi novas vestes. Eu recebi um novo nome. Vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Louvado seja Deus por isso. Diz a palavra que o texto diz e aponta para a gente que se faz necessário um caminho, um processo de restauração. Por quê, irmãos? Note bem. Porque as vestes sujas, que são aqui tipificadas para o pecado, nos apresenta a realidade de que o pecado nos amarra, o pecado nos deixa desanimados, o pecado nos cansa, o pecado nos desmotiva, o pecado nos faz amargos. Eu conheço um monte de crente amargo. O pecado nos faz
críticos. Eu conheço um monte de crente crítico, critica tudo. O pecado nos faz trôpegos, vazios. O pecado nos impede de um crescimento normal, natural dentro da igreja. O pecado é que nos adoece espiritualmente, mas os trajes limpos, uma vida perdoada, uma vida restaurada, é uma vida operosa, é o melhor crente, é o melhor líder, é o melhor liderado, é o melhor marido, é a melhor esposa, é o melhor filho, é o melhor filho de Deus, aleluia. Ele diz a Josué: eu vou colocar em você novos trajes. Quem sabe hoje à noite pessoas estão recebendo novos trajes em nome do Senhor, nova vida com o Senhor, nova conduta diante do trono. Mas acompanha comigo, o verso 5 nos diz também, olha, por gentileza, que ele estaria colocando um turbante limpo sobre a cabeça. Eu não sei, ou sobre a cabeça, eu não sei o que é que você entende sobre isso, mas a ideia de colocar um turbante limpo sobre a cabeça, a intervenção de perdão de Deus, cancelando a velha dívida, apagando as transgressões, jogando mais profundo mar o pecado, e Ele cobre a nossa vida com o sangue do Seu Filho, e dele mais não se lembra. E bendito seja o nome do Senhor Deus, devolve àquele que estava sujo a honra de receber um turbante, vestes finas e prontas para estar diante dos santos, para celebrar diante do reinado daquele que está assentado no trono. Ele fez isso conosco, aleluia. Eu não era nem digno de estar aqui, e nem você aí. Ele nos deu novas vestes e nos deu livre acesso à sala do trono. Eu posso louvar a Deus com liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava sujo, você também estava sujo. Estávamos ali mergulhados no pecado. Diz a palavra que Ele, foi o próprio Deus que colocou o turbante limpo e o vestiu de trajes novos. A expressão turbante limpo nos traz de volta a dignidade, irmãos, a dignidade. Eu não sei vocês já viram como uma pessoa, você vai para um trabalho missionário, e o evangelho traz dignidade às pessoas. Você vai para um trabalho missionário. Tem um trabalho aqui no centro muito interessante, e alguns irmãos já tiveram a oportunidade de ir até esse trabalho, em que as pessoas chegam lá no centro sujas, moribundas, pessoas de rua, e lá nesse local no centro elas são recepcionadas, recebem o alimento e recebem um banho. Eles tomam um banho ali. E a irmã Lise, que trabalha conosco há mais de 10 anos como secretária aqui da igreja, diz: pastor, impressionante, pastor. Pessoas que você olha assim, diz assim: rapaz, que pessoa suja, maltrapilho. E depois que toma um banho, a impressão que nós temos é que a dignidade dessa pessoa volta. Ele penteou o cabelo, botou um perfume, recebe um kit lá básico, ele já se apresenta, até a forma de conversar muda. Eu penso e faço um paralelo, irmãos, ao que Deus fez conosco, quando nós nos apresentamos sujos diante dEle, vestes sujas. Não é diferente quando nós vestimos umas vestes limpas, finas. A dignidade nos é trazida de volta. Deus fez isso, não porque nós merecemos, nós estávamos sujos, não porque aquela pessoa de rua merecia, não, mas porque a graça e o amor do Senhor é poderoso para restaurar o homem por completo. Louvado seja Deus. Deus é poderoso para trazer novas vestes aqui nesse lugar, em nome do Senhor. Pessoas que podem sair daqui com novas vestes, pessoas que podem sair daqui restauradas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos fechar o texto. Por último, irmãos, no caminho da restauração, a presença do Senhor nos desafia. De nada adianta, irmãos, entender que Deus é a base da restauração. De nada adianta entender que Satanás é repreendido com a presença daquele que está sentado no trono, no caminho da restauração. De nada adianta entender que a presença de Deus nos purifica, nos dando vestes novas, se eu não me sentir desafiado no caminho da restauração. Por fim, nos versículos 6 e 7, nós percebemos que o profeta é desafiado. Acompanhe comigo para a gente fechar o texto. Protestou a Josué e disse: vejam, a relação de Deus é pessoal conosco.
Ele quer tratar a cada um pessoalmente, irmãos. A experiência de Josué foi de Josué com Deus. A sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus. A minha experiência com Deus é a minha experiência com Deus. Eu sou desafiado com Deus. Olhem o texto, irmãos. Olha como esse texto termina. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quero te convidar a ler comigo. Versículo 7. Todos juntos. Se andares... Você pode dizer amém por essa palavra? Nesse caminho de restauração, irmãos, assim diz o Senhor, condições da restauração. Eu não posso entrar aqui dominicalmente, cantar algumas músicas, adorar ao Senhor Deus e sair da mesma forma. Eu tenho que sair daqui desafiado, querido. O texto nos diz que o Senhor disse a Josué, o texto diz, protestou a Josué e disse, ou seja, ministrou ao coração de Josué. Josué é o seguinte, você não pode voltar e sair daqui usando as mesmas vestes. Para que isso não aconteça, algumas condições precisam ser observadas. Olha aqui para mim, estou caminhando para o final dessa exposição. O texto é claro e nos diz: se andares nos meus caminhos. Irmãos, eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso estar pronto a obedecer ao Senhor Deus. Eu não posso ter um coração dividido. Eu não posso domingo à noite ser um crente bênção, abençoado, segunda-feira ser um péssimo profissional. Eu não posso levantar as mãos no domingo e ser um péssimo marido na segunda. Eu não posso cantar algumas músicas no coral e ser uma péssima esposa. Eu não posso, irmãos. Eu preciso obedecer. Eu não posso servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Eu não posso aqui no ambiente, num contexto religioso, cantar louvores a Deus, me comprometer com Deus, mas ali à mesa, no pecado, dividir a atenção entre o mundo e Deus. Aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus, mas aquele que ama a Deus é inimigo do mundo. Entenda, querido, eu preciso andar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou do Senhor e eu vou ser perseguido por isso. Amém, irmãos? É fazer a diferença, mas olha para o texto, não apenas andar nos caminhos de Deus. O texto diz, se andares nos meus caminhos, eu preciso observar os preceitos de Deus. Verso 7 ainda, assim diz o Senhor dos Exércitos, se observar os meus preceitos. Olha, não sei como é que você entende, querido, mas eu só posso observar se eu conhecer. Deixa eu fazer uma pergunta básica, querido. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Eu tenho uma péssima notícia para você. As tuas vestes vão continuar sujas. Você pode vir para a igreja todo domingo, vão continuar sujas. Você pode cantar, você pode ler a palavra, você pode recitar versículos. As tuas vestes irão continuar sujas. É preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso andar de acordo com o ensino da palavra de Deus. Você entende isso? Amém, meu irmão? Os desafios estão postos aqui hoje à noite. Essa é a palavra de Deus para a gente, em nome do Senhor. Como é que você está diante do Senhor? Como é que está a sua vida? Eu concluo dizendo ao teu coração que toda restauração tem como base a presença do Senhor. Ele repreende o inimigo, Ele nos purifica em nome do Senhor, e Ele nos desafia a uma vida de obediência, de observância à palavra e aos preceitos divinos, em nome de Jesus. Amém.